Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim e hoje nós vamos corrigir a prova que foi realizada na semana passada. Então nós temos aqui, considerando o programa baixo, quais os valores de saída para as variáveis N1, N2 e o loop. Então era só para a gente dizer o valor ali que ia ser exibido na linha 15, tá? Então nós vamos pensar que nós temos a variável N1, que ela vai iniciar valendo 7. Temos isso ali na linha 5. Nós temos a variável N2, que vai iniciar valendo 2. E nós temos a variável loop, que vai iniciar valendo 0. Perfeito. Aí nós entramos numa estrutura de do while, tá? Então o do while sempre vai realizar pelo menos uma vez. Então ele verifica a condição de verdade ao final. Ok? Então vamos aqui. Primeira coisa que acontece na linha 7, loop mais, ou seja, loop é igual a loop mais 1. Loop vale 0, 0 mais 1, 1. Então o loop está valendo 1. Aí nós temos uma condicional. Se loop for maior do que N2, faz alguma coisa. Ele é. Loop vale 1, N2 vale 2. Então não é. Então ele cai no N2. Então agora N1 vale N2 menos loop. Tá? N1 é igual a N2 menos loop. N2 vale 2, loop vale 1. Então N1 vale 2 menos 1, vale 1. Ok, a linha 13 poderia ser tirada, ela simplesmente vai exibir o loop. Tá? Isso aí eu utilizei quando eu estava executando para fazer um controle. E aí ele vai para a condição, enquanto o loop for menor que 3. Loop é 1, então ele vai executar de novo. Então a primeira coisa que ele faz, ele já diz que o loop vale 2. E aí ele vai de novo perguntar, loop é maior do que o N2? Loop vale 2, N2 vale 2, então também não é maior. Vai para o else. Então novamente, N1 é igual a N2 menos loop. N2 vale 2, loop vale 2, então N1 vale 0. 2 menos 2, 0. Ok? E aí ele verifica a condição de novo. Loop menor que 3. Loop vale 2, então ele vai executar mais uma vez. Primeira coisa que ele faz, acrescenta 1 no loop. Loop mais. Então agora o loop vale 3. E agora na condição, se loop for maior que o N2, sim, agora é verdade. Loop vale 3 é maior que o N2, que vale 2. Então ele entra na segunda condição. Então N2 vale N1 menos loop. 0 menos 3. 0 menos 3, menos 3. Ok? E aí ele testa a condição de novo. Faça enquanto o loop for menor que 3. Agora, loop vale 3. Então, ele não é. Então, ele sai da condição e exibe. Valor de N1, 0. Valor de N2, menos 3. Valor de loop, 3. Vamos executar isso aí e conferir, ver se está certo. Então, nós temos as três variáveis. N1, N2 e loop. N1 vale 7. N2 vale 2 e loop inicia com 0. Aí fazemos uma estrutura do while, faça enquanto loop for maior que 3. Ok? Vamos conferir se é isso mesmo. Isso mesmo. Loop menor que 3. Assim. Primeira coisa que faz, loop mais. Então, loop é igual a loop mais 1. E aí nós temos uma condicional. Se alguma coisa, senão outra coisa. Tá? E aí, ao final, a gente exibe. Seout N1, vou fazer mais simplificado assim. Vai exibir o N1, espaço,
N2, eu vou colocar até um barra N, vou fazer na próxima linha, N2, e aqui o valor de N2, e aí loop, pular mais uma linha, loop, e o valor de loop. Vou colocar um endl aqui para ficar mais fácil de ver. Então vamos à primeira condição. Vamos lá verificar qual que era a primeira condição. Loop é maior que N2. Loop maior que N2. Se for isso, vai dizer que o N2 é igual a N1 menos loop. N2 é igual a N1 mais loop ou menos loop, não lembro, vou ter que olhar lá de novo. Menos loop. Menos loop. Senão N1 é igual a N2 menos loop. N1 é igual a N2 menos loop. Vamos executar e ver qual que é a nossa resposta. Vou chamar esse programa de prova. Não ter dois main no mesmo lugar, eu não quero excluir o que tinha. Então, aqui. Executando, temos aqui a saída. N1 vale 0, N2 vale menos 3 e loop vale 3. E aí a gente resolveu a primeira questão da nossa prova. Bem tranquilo, né? Aqui, ó, 0, menos 3 e 3. Vamos para a segunda questão. Vou usar na folha aqui. Use o verso para fazer. Faça um programa que apresente o menu de opções a seguir. Tá? Então eu dei até uma colher de chá para vocês, para quem quisesse fazer cabeçalhos, Ignan Space e tal, já tinha meio que pronto ali, né? Então vamos fazer aqui em partes, tá? Então a primeira coisa tem que fazer um menu. Vou fazer a primeira coisa o programa, né? Aqui. Vou tirar o espaçamento entre as linhas, senão vai ficar muito grande. Vou fechar o main. Antes do main nós temos o return 0. Ok. Então a primeira coisa nós vamos ter o menu de opções, certo? Então eu já tenho que saber que eu tenho uma variável, um int op, para fazer as opções. Vou ter que ler essas opções. Faça um programa que faça o menu, tá? Então o programa deve receber dois números, calcular e mostrar a média aritmética desses números, se escolher a opção 1. E aí o 2 é receber dois números e mostrar a tabuada desses dois números. E na opção 3, mostrar uma mensagem de adeus e sair do programa. Nossa, bem tranquilo. Que a opção 3 era sair. Tá? Então nós temos que fazer o menu. Só que então ele vai fazer uma verificação da opção inválida, então tem que ter o valor real, né? E aí tem que ter uma mensagem se ele tiver digitado errado, tá? Então nós vamos fazer um do while aqui, tá? Eu vou fazer no próprio dev, não, eu vou fazer aqui, tá? Enquanto eu vou ter que ficar fazendo isso aqui enquanto a opção não for 1, 2 ou 3, tá? Se for 3 ele vai sair. Então eu vou fazer aqui enquanto OP, eu vou ter que ler esse OP lá dentro. Enquanto o OP for menor do que 0, tá? Ou OP for maior do que 3, porque eu só posso aceitar 1, 2 e 3. Opa, então aqui o 0 não também.
Aqui 1, enquanto ele for menor que 1. O 0 também ele tem que sair. Ok, então eu tenho meu do já fazendo as opções. Vou fazer um cout. Programa prova. L. Isso aqui eu vou colocar fora do loop, para mostrar só uma vez. Ok, então vamos fazer o nosso menu. Cout. Essas aspas estão erradas aqui, mas tudo bem. Cout. Digite. Vou escrever menu de opções. Menu de opções. Vou dar um /N. Vou copiar isso daqui. Média aritmética. Média aritmética. Vou dar um /N aqui também. 2 tabuada /N. 3 sair. Vou dar um /N. Opção. Vai aparecer embaixo. Opção. E aí eu vou fazer a leitura disso com CIN na variável OP, tá? Então com isso ele já vai ficar fazendo o loop. Se for 1 ou 3, ele vai executar alguma coisa. Fora disso ele vai ficar perguntando. Depois disso eu vou ter que fazer assim: se OP for igual a 1, aí eu vou calcular a média aritmética, ok? Aqui eu vou fazer o cálculo da média. Vai pedir os números e tudo mais. Senão, se OP for igual a 2, vou executar a tabuada. Então nesse espaço aqui vou executar a tabuada. Senão, C. E aí eu faço C justamente para garantir que é só com o 3 que ele vai. OP for igual a 3. Se bem que eu poderia fazer isso aqui fora. Quando ele vai fazer 3, ele vai sair. Não preciso fazer isso aqui. Vou fazer só o 1 e o 2. Tá? 1 e o 2. Ok. E aí quando ele digitar 3 e sair, eu faço aqui fora uma mensagem de adeus. Cout minúsculo. Então, sistema encerrado. Encerrado. Prova finalizada. Int L. Faltou uma aspas aqui. Ok, agora poderíamos já fazer a instrução aqui, mas eu ainda preciso exibir uma mensagem de erro, tá? Eu preciso exibir uma mensagem de erro. Como que eu vou exibir essa mensagem de erro? Vou iniciar o meu OP. Não, eu vou criar uma variável auxiliar aqui, tá? Auxiliar igual a 0, tá? E aqui eu vou fazer assim: se alce
Se alce for não igual a zero, ou seja, se for diferente de zero, eu vou dizer opção inválida. Seout, opção inválida. Inválida. Tente novamente. E aqui, ao final, eu vou dizer que alce é igual a 1. Por que isso, gente? Quer dizer que se ele for fazer de novo, é que ele errou a opção. Tá? Se não for 1, nem 2, nem 3, ele vai pedir de novo aqui. Vou fazer um controlador um pouquinho melhor. Se for diferente de 0, quer dizer que entrou. Tá? Mas também pode ser 1, 2 ou 3 executando. Porque ele vai fazer a leitura ao final. E aí eu tenho as opções. Não, aí ele faz execução aqui. Se a opção for inválida e se alce for 0, vai vir aqui. Se for 1, então quer dizer que a opção foi verdadeira. Então eu vou dizer que alce é igual a 0 de novo. Tá? E mesma coisa aqui. Aqui também. Alce é 0. Só que se não for 1, não for 2, eu vou dizer que é inválido. Alce é igual a 1. Eu acho que vai dar certo essa minha lógica agora. Acabei de criar ela, tá? Ok. Com isso a gente já tem as opções ali. Vou fazer então a primeira questão, que é o que? A média aritmética. É receber dois números, calcular e mostrar a média desses números. Tá? Então já sei que eu vou ter que ter... eu sei que eu vou ter que ter N1, vou ter que ter mais uma variável N1, N2 e a média para fazer esses cálculos. Então aqui eu vou dizer assim, digite cálculo sistema, eu vou só cálculo da média. Cálculo da média. Int L Seout, digite valor 1. Fazer a leitura, Cin N1. Fazer a mesma coisa aqui, vou dar um Ctrl C. Digite valor 2. N2. Agora eu vou fazer o cálculo da média. Média é igual a N1 mais N2, entre parênteses tudo, tem que somar primeiro, dividido por 2. Tem o valor da média. Seout, a média de a média dos valores. Fazer bonitinho. Dos valores, vou colocar N1 e N2 foi média.
Ok, com isso a gente faz o cálculo da média. Se a opção for 2, receber dois números e mostrar a tabuada desses dois números. Então vamos aqui. Seout cálculo da tabuada. Seout digite, vou copiar aqui valor 1 e valor 2, ele vai digitar aqui. Valor 1 e valor 2. E aí eu tenho que fazer o cálculo da tabuada deles. Tá? Então eu vou Seout tabuada do N1. Primeiro eu vou fazer do N1. Tabuada. Ok, agora eu vou fazer a leitura do... eu já fiz a leitura, né? Então tem que fazer o for para exibir a tabuada desse número. Int i igual a 0, ponto e vírgula, e menor que... Vou fazer começar pelo 1. Menor que 11, ponto e vírgula, e mais. Ok. Vou fechar o for. E vou fazer aqui a tabuada. Então, Seout, o que eu tenho que exibir? N1 vezes, vou colocar espaço aqui para ficar bonitinho na hora de exibir, vezes o i menor igual a N1 vezes o i. End L para pular a linha, e aí faz o loop. Eu vou copiar isso daqui para facilitar, não demorar tanto. Tabuada do N2 vezes o valor, N2 vezes. Se ele digitar no 3, ele vai mudar o alce aqui, mas ele vai sair e vai dar um encerrar. Eu acredito que seja isso daí. Vou copiar e jogar lá no sistema para conferir, tá? Mas seria isso daí. Pode ter algum errinho, alguma coisinha aí para ajustar, mas também não tive o tempo aqui, não conferi. Então, a gente perdeu toda a tabulação. Vou tabular. A tabulação é muito importante. If fechou ali, abriu direitinho, sim, vai ler aqui. Isso sem uma correção, né, gente? Só fizemos e não olhamos ver se está tudo certinho.
Ok, vamos executar para ver. Faltou uma aspas aqui. Opa, aqui embaixo também, eu dei Ctrl C, Ctrl V lá, né? Faltou umas aspas. Aí, ó. Menu de opções. Vamos fazer um teste. Vou colocar um 6. Opção inválida. Tente novamente. Opa, funcionou a nossa opção inválida ali. Vamos tentar a média aritmética. Número 1. Cálculo da média. 6 e 8. Nossa média tem que dar 7. A média dos valores 6 e 8 foi 7. Sistema encerrado, prova finalizada. Ah, mas ele tinha que fazer a saída, né? Esse while aqui tá errado. Se OP for maior que 1, ele vai ficar executando. Ele teria que fazer isso enquanto o OP for diferente de 3, tá? Enquanto o OP for diferente de 3. E ele executar. Enquanto OP é mais fácil ainda, né? Não igual a 3, tá? Ok, então vamos para a média aritmética. Vamos fazer a tabuada, ver se deu certo. 2. Cálculo da tabuada do 8 e do 2. Olha aí, tabuada do 8, tabuada do 2 e voltou para o menu. Perfeito, ele só sai com o 3. Aí, ó, com o 3 ele encerra, tá? Então não precisava fazer aquele controle ali, só com esse aqui ficava mais fácil. Ok, gente? Então, com isso daqui a gente utiliza laço de repetição, laço de condicional, que é o if else condicional, repetição, o do while, utilizamos aqui o do while e utilizamos o for. Beleza? Espero que tenham ido bem na prova, ou quem não foi, espero que tenha entendido agora e consiga realizar as atividades. Um abraço e até segunda.